E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios. Deixa aí a Bíblia aberta no livro de Efésios. O livro de Efésios fica aqui situado no Novo Testamento, capítulo 4. Deixa a Bíblia aberta aí no capítulo 4, daqui a pouquinho eu vou comentar aqui, falar sobre o verso que nós iremos ler, que nós iremos refletir. E eu quero começar falando de uma citação de Mahatma Gandhi, que certa vez ele diz o seguinte: se praticarmos o olho por olho e dente por dente, logo o mundo todo ficará cego e desdentado. Esta é uma grande verdade. Agora, olha bem para mim aqui. Você tem algum inimigo? Eu não estou falando do inimigo das nossas almas. Estou falando do inimigo humano. Você tem algum inimigo? Existe uma pessoa que você precisa perdoar? Você carrega algum tipo de ressentimento, algum tipo de mágoa, algum tipo de rancor no seu coração por algo que alguém lhe fez ou quem sabe está fazendo a você? Será que você precisa pedir perdão, pedir desculpas para alguma pessoa que de repente você tenha machucado? Reflita aí, porque a mensagem de hoje nos provoca nesse sentido, nessa linha, na linha do perdão. Eu quero ler com vocês agora um dos textos que traz a orientação divina, a orientação bíblica para o perdão. Então venha ler comigo aqui, Efésios capítulo 4, nós vamos ler o verso 32, que diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu vou repetir, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Há um tempo atrás, eu li uma história que aconteceu lá nas Ilhas Salomão. Já ouviu falar das Ilhas Salomão? Pois ela existe. E é bem distante aqui do Brasil. E havia, ali naquela região das Ilhas Salomão, tribos que praticavam canibalismo. Tribos canibais. Até que um dia o Evangelho chegou naquele local e transformou canibais em cristãos. E uma história muito interessante aconteceu nesse íntere aí. Por quê? Porque haviam duas tribos rivais. E eles tinham costumes de que quando praticavam ali as suas batalhas, as suas guerras, quem eles conseguiam capturar, eles se alimentavam da carne, dos seus inimigos. Carne humana mesmo, se alimentavam dos seus próprios inimigos. Olha que coisa horrível, né? Mas era o que eles praticavam lá. Dois caciques de duas tribos diferentes, eles se converteram ao Evangelho. O nome deles era Panapa e Tamati. Decorou o nome? Não é Patati Patatá não, viu? É Panapa e Tamati. Cada um cacique de uma tribo diferente. E eles se converteram ao Evangelho. Embora participassem, estivessem em aldeias diferentes, eles congregavam na mesma igreja. Só que Tamati, ele tinha uma mágoa, um ressentimento muito grande com Panapa. Por quê? Porque Panapa, no passado, havia assassinado o seu próprio pai, pai de Tamati, e havia se alimentado da carne dele. Então, Tamati, muito magoado, ressentido com tudo isso, e com um espírito, às vezes, de vingança com relação ao que havia acontecido. Só que agora eles se converteram ao cristianismo e eles estavam congregando dentro da mesma igreja. E um dia estava acontecendo uma santa ceia. E quem estava oficiando essa santa ceia na igreja? Panapa, aquele que havia assassinado e se alimentado da carne do pai de Tamati. E Tamati, ele ficou muito incomodado com tudo aquilo. E no pensamento dele vinha aquelas coisas assim, puxa, que cara hipócrita. Como é que pode? Ele não tem vergonha do que ele fez e está agora aqui, oficiando, coordenando uma cerimônia de Santa Ceia.
Então Tamati saiu da igreja, perturbado com esses pensamentos, indignado, irritadíssimo. E ele orou a Deus: Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo perdoar esse indivíduo. Meu desejo mesmo é de querer promover uma vingança, fazer uma vingança, porque ele assassinou meu pai. E naquele momento em que ele orava ali no fundo da igreja, Deus falou com ele. Ele sentiu uma impressão do céu no seu coração. E ele entendeu que ele precisava perdoar Panapa pelo que ele tinha feito. Porque senão, tudo aquilo poderia comprometer o avanço do evangelho naquelas ilhas. E ele entendeu que precisava tomar essa decisão, porque tudo isso poderia cair por água abaixo. Imagina, 2 líderes de 2 grandes tribos nessa situação poderia rachar, dividir, e o evangelho poderia ser comprometido. Então ele voltou para a igreja, chorando. E ele interrompeu praticamente ali a cerimônia, o culto. Ele abriu o coração que ele estava sentindo, a mágoa, o rancor, o ressentimento, o desejo de vingança. Ele olhou para Panapa e declarou ali o seu perdão para ele diante de todas as pessoas, as tribos, ambas as tribos que estavam ali assistindo. E foi um momento assim muito comovente. Os dois se abraçaram. Tamati, liberto daquele peso do sentimento de vingança, e Panapa, agora perdoado pelos seus atos vergonhosos que havia cometido no passado. É uma história incrível que mostra para nós aquilo que Deus deseja realizar, aquilo que Deus deseja também na vida da igreja, na vida de todos nós. O que é o perdão? O que é o perdão? O perdão, ele é uma decisão mental e emocional que alguém faz para se livrar do ódio, do rancor, dos planos de vingança que possa ter lá no seu coração contra alguém, contra uma pessoa que lhe fez algo de errado. Então isso é perdão, uma decisão mental, emocional, para perdoar alguém por algo que essa pessoa fez contra ele. O perdão, ele é motivado pelo amor e também deve ser motivado pela nossa capacidade de sermos generosos. Então nós conhecemos muito bem sobre o perdão. Nós sabemos pela teoria, bonita do perdão, o que a gente tem que fazer. Agora, por que é tão difícil perdoar? Porque muitos de nós temos assim sérias dificuldades para perdoarmos os outros. Lembra-se daquele refrão de infância, que a gente usa muito na infância? Eu me lembro lá em casa, eu e minha irmã, quando a gente discutia, a gente brigava, os meus pais chegavam e obrigavam logo a gente a se abraçar. E imagina só, um morrendo de raiva do outro. Mas os pais obrigavam a gente a se abraçar e a gente pedir desculpas um para o outro. E aí aquele refrão da infância: mas por que eu tenho que pedir desculpas se foi ela que começou? E esse refrão da infância a gente leva para a vida. Quantas e quantas vezes, como pastor, eu lidando ali com situações de reconciliação, a gente ouve esse refrão: pastor, por que eu tenho que perdoar? Foi essa pessoa que começou. Dr. Fred Luskin, que é um especialista em saúde da Universidade de Stanford, ele, em um dos seus livros, ele explica por que é difícil perdoar. E eu vou aqui compartilhar com vocês pelo menos 3 ideias que ele coloca em seu estudo, por que nós encontramos tanta dificuldade em perdoar. Primeiro, é o que ele chama de espera por justiça. A pessoa está até disposta a perdoar, desde que o ofensor, ele venha e peça perdão, ele peça desculpas, admita a sua culpa. Então muitas pessoas ficam nessa espera, na espera por justiça, como o Dr. Fred Luskin ele chama. Agora a questão é, quanto tempo você vai ficar esperando essa pessoa vir até você para pedir desculpas? Quanto tempo você acha que isso vai durar? O tempo, a gente não sabe quando isso vai acontecer.
E isso pode custar o quê? A sua saúde. Eu tive um amigo muito querido, uma pessoa saudável, mas que sofreu uma decepção tão grande com uma outra pessoa, que isso desencadeou de uma forma assim, tão rápida, um câncer, que infelizmente o matou em questão de meses. Tudo por uma questão emocional. Então, se você, de repente, se encaixa nessa situação, está disposto a perdoar, mas o indivíduo tem que vir até aqui e me pedir desculpas pela ofensa que ele cometeu contra mim. Então, por quanto tempo você vai ficar carregando isso no seu coração? Esperando que o outro venha, que o outro reconheça. Pense na sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. Um outro motivo que em seu livro ele coloca, que algumas pessoas encontram dificuldades para perdoar, é por uma questão de personalidade. Isso mesmo. Cientistas descobriram que pessoas que são mais inclinadas à ira, que são mais explosivas, ou que sejam muito sensíveis. E aí, qual dos dois você é? Você é mais irado, mais explosivo, tem um pavio curto, sangue espanhol, sangue alemão? Ou você é muito sensível? Então, pessoas que possuem essas características, segundo os cientistas, têm mais dificuldades para praticar e para exercer o perdão. Se comparando com aquelas pessoas que têm uma disposição mais agradável, que são mais tranquilas. Uma outra dificuldade que o especialista ele aponta é a questão de gênero. Homens e mulheres lidam de uma forma diferente, por incrível que pareça, nesse tema, nessa questão do perdão. A conexão entre as áreas emocionais e lógica do cérebro é maior nas mulheres se comparando com os homens. E isso já explica algumas coisas e você já deve estar entendendo por quê. Isso explica porque os homens, eles são menos capazes de interpretar expressões faciais, tons de voz. Nós homens somos assim, né? E porque leva um tempo, né, para recordar determinadas emoções. Uma mulher, ela já pode ficar pensando dias sobre algo que a ofendeu, que a machucou. Já um homem, ele pode esquecer assim rapidamente. Então tem essa questão de gênero, essa questão biológica. E lá em casa eu vejo isso assim muito claramente. Às vezes eu e minha esposa nos desentendemos. Nós somos um casal comum como qualquer outro. A gente tem as nossas diferenças, né? A gente conversou sobre isso na terça-feira, lembra? Se não viu, depois assiste o link lá do sermão de sexta-feira para você entender um pouco sobre relacionamentos. E às vezes a gente se desentende, faz parte. A gente se ama, mas a gente se desentende. E eu percebo que logo na sequência, depois de alguns minutos, para mim já passou. Aí eu chego e eu percebo que ela está emburrada ainda. E eu falo, mas por que você está emburrada? A gente já discutiu faz 15 minutos. Então a mulher, por uma questão de gênero, ela sente mais nessas questões relacionadas às áreas emocionais, conforme esse especialista aponta para a gente. Agora eu vou mencionar por que é necessário perdoar, embora perdoar não seja sempre fácil. Vamos agora nos projetarmos lá para a cruz do Calvário. Jesus diz lá na cruz do Calvário algo impressionante sobre esse tema do perdão. Você se lembra? Jesus está lá, imagina só, 3 cruzes se projetam no horizonte. No meio está o Senhor Jesus. E você conhece todo o drama, todo o sofrimento que envolveu a crucificação de Jesus. Em um dado momento, Jesus declara uma expressão muito poderosa. Ele olha para os seus inimigos, para aqueles que o estão o matando, o xingando, e ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu acho isso, meu querido amigo, minha querida amiga, impressionante. Algo impressionante. Por quê? Porque Jesus, ele vive exatamente o que ele pregou. Se você vai lá para o Sermão do Monte, Jesus está ensinando os seus seguidores.
Ele diz: perdoai os vossos inimigos. E agora na cruz do Calvário, ele vive a sua mensagem. Ele vive o que pregou. Você vê a coerência do discurso de Jesus com a prática. Ele sai da teologia, da beleza das palavras. Ele pratica o que pregou. E eu pergunto para você: você seria capaz de perdoar os seus inimigos? Você é capaz de olhar para os seus inimigos e perdoá-los? Talvez, se você estiver vivenciando uma circunstância favorável, né? A conta bancária está legal, está sorrindo para você até demais, a família toda unida, todo mundo saudável, tudo correndo da melhor maneira. Talvez assim você se anime a perdoar o seu inimigo. Mas, em circunstâncias desfavoráveis, desempregado, faltando dinheiro, recursos, com a família desunida, quem sabe aí sendo assolado por uma enfermidade, seria capaz de perdoar, orar pelos seus inimigos? Será que eu estou falando para alguém que está sofrendo por algo que uma pessoa lhe fez e cometeu lá no passado? Olhe para Jesus nesse momento. Imagine ele lá na cruz. Jesus estava sofrendo, abandonado pelos seus amigos, esquecido pelos seus amigos, insultado pelos seus inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade. Jesus experimentava ali uma dor, um sofrimento mental, físico e espiritual muito grande, muito profundo. Agora percebam bem, ao Jesus perdoar, ao ele olhar para os seus inimigos e dizer: Pai, perdoa-lhes, ao Jesus tomar essa atitude, quando você percebe isso, você vê claramente que ao perdoar, ele não estava apenas praticando a teoria da sua pregação. Ele estava também aliviando a sua dor. Sabe por quê? Anota isso daí. Porque o perdão beneficia mais a quem perdoa do que aquele que é perdoado. Eu vou repetir. O perdão beneficia mais a quem perdoa do que aquele que é perdoado. É isto que a gente tem que colocar na nossa mente. Se porventura você vive aí amargurado, triste, triturado no seu coração por algo que alguém lhe fez no passado, porque alguém lhe traiu, porque alguém lhe machucou, fez algo que marcou terrivelmente a sua vida, se você não consegue perdoar, fica ali acalentando rancor no seu coração, ressentimentos, não tem paz, vive um inferno. E quando vê essa pessoa, então, aí é desgraça, né? Para todos os lados. Pode estar até vivendo um momento feliz, mas apareceu a pessoa no mesmo ambiente e estraga tudo. Mas você sabia que essa outra pessoa não está nem aí para o que você está sentindo? Sabia disso? Só você que está aí sofrendo, carregando esses venenos da alma, do coração, ressentimento, rancor, raiva, tudo isso é lixo que você está acalentando no seu coração. Então, quando você entende que o benefício do perdão está mais ligado àquele que perdoa do que àquele que é perdoado, aí você se liberta. Porque você elimina do seu coração todas essas coisas ruins que estão aí impregnadas, matando a sua alegria, a sua felicidade, que te perturba a cada dia. Saiba que o seu coração não é um depósito de lixo para você ficar acumulando essas coisas negativas, essas emoções ruins, por causa de coisas que as pessoas fizeram a você no passado. Mas ainda assim você pode estar dizendo aí, pode estar pensando: ah, pastor, mas você não tem ideia do que essa pessoa me fez, eu não consigo perdoar. E eu acredito nisso. Quem foi que disse que perdoar é fácil? É um desafio para todos nós. Eu sei disso. Nenhum de nós pode conseguir. Mas não se esqueça que o poder de perdoar não vem da gente. Vem de Deus. E é aí que a coisa muda de figura. O poder, a capacidade para perdoar não vem de nós. Vem de Deus, meu querido amigo. Eu me lembro que, quando pequeno ainda, estava brincando com a minha irmã, e a gente brincando em determinado lugar, que eu acabei me acidentando, e eu cortei o meu joelho. E foi um corte profundo.
Eu olhei para o meu joelho e vi aquele corte grande, dava para ver até o osso, foi um negócio assim desesperador. E eu fiquei com medo, falei, não vou contar para minha mãe não, senão eu vou apanhar. Imagina, mas não tinha como esconder uma coisa daquela. Foi uma dor terrível, fui levado às pressas para o hospital, tomei vários pontos no joelho. Isso faz muitos anos. Eu tinha a idade do meu filho Jefinho, 5, 6 anos de idade. 30 anos depois, eu olho para o meu joelho e vejo lá o tamanho da cicatriz no joelho. Eu lembro de tudo o que aconteceu quando eu olho para aquela cicatriz, mas ela não dói mais. Eu lembro de tudo o que aconteceu, mas quando eu olho para a minha cicatriz, ela não dói em mim. Eu não sinto nada. Eu estou contando isso para você entender o que acontece quando a gente perdoa. Tem gente que associa a ideia de perdoar à ideia de esquecer tudo completamente. Não é assim. Perdoar não é esquecer. Perdoar é curar-se, é libertar-se. Você perdoa, você vai lembrar, claro que vai. Mas quando você se liberta disso, você se cura disso, aquela lembrança não dói mais em você, não machuca mais você. E isso é assim uma coisa fantástica que Deus permite e deseja fazer na nossa vida. Perdoar quem não merece é perdoar como Deus perdoa. É assim que Deus nos perdoa. Perdoar aqueles que nos ofenderam é extremamente importante para Deus, porque Ele sabe que quando a gente não perdoa, a gente vive sem paz, a gente vive sem alegria. Talvez você esteja aqui me ouvindo e está lidando com essa situação, está sofrendo. Deus não quer você sofrendo por algo que alguém lhe fez, por algo que alguém está lhe fazendo. Não é fácil, eu sei, mas busque agora o poder de Deus para te ajudar, para você se libertar, para você curar-se dessa situação. Porque esse é o plano, o desejo que Deus tem para a sua vida e para a minha. Olha alguns princípios bíblicos importantes sobre o perdão, para a gente ver como essa matéria ela é extensa, muitas lições. Mateus 6, verso 12 diz para a gente que eu serei perdoado da mesma forma como perdoo. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24 me dizem que se eu não perdoar, o meu culto não será aceitável diante de Deus. Em Gênesis 37, nós vemos o exemplo de José. Nós vemos algo importante, que o perdão é para todos, não é apenas para aqueles que merecem. E em Mateus capítulo 18, verso 21, Jesus nos diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, o número 7 aqui indica plenitude, maturidade. Aqui Jesus está sugerindo para a gente que se alguém vai perdoar, deve fazê-lo totalmente, sem reservas. Porque dizer que perdoou é fácil, mas crer nisso é outra coisa. Então são princípios importantes para a gente entender como o perdão ele é importante. Ele é relevante para a nossa saúde mental, física e espiritual. Então não fique acalentando esses venenos do rancor, do ressentimento, da mágoa, do sentimento de vingança. Se liberte disso, porque isso não vai te levar a lugar algum. Só está minando, esgotando a sua saúde. Só está te atrapalhando de viver em paz, especialmente com Deus, porque isso certamente te incomoda. Agora tem uma coisa importante que nós precisamos falar sobre o perdão. Você não pode perdoar horizontalmente se não tiver o perdão vertical. Perdoar é um grande ato de Deus. A maior necessidade de todos os seres humanos é alcançarmos o perdão dos nossos pecados. Será que existe algum pecado acalentado no nosso coração que a gente precisa agora olhar para Deus, confessar e se arrepender dele? Esse pecado que só você e Deus, que só eu e Deus sabemos? Amigo, a nossa única esperança de vida eterna é receber o perdão de Deus. Nós precisamos nos libertar
desses pecados que estão ali, atribulando a nossa vida e estão nos impedindo de sermos felizes. Por favor, meu querido amigo, você, se é casado, está traindo o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, pare com isso em nome de Deus. Não cometa mais esse pecado, se arrependa. Confesse esse pecado a Jesus. Ele está disposto a te perdoar. Se você tem sido desonesto, fica mentindo para tudo e para todos, só querendo tirar vantagens, deu calote já em muita gente, deu prejuízo a muitas pessoas, se coloque agora diante de Deus e peça perdão por esse pecado, porque Ele está disponível nesta noite a nos alcançar. Tudo que a gente tem que fazer é confessar os nossos pecados, ter arrependimento verdadeiro, genuíno. Meu querido amigo, se você fica aí sofrendo por conta da inveja que você fica tendo com os outros, desejando ter o que é dos outros, a vida dos outros, confesse esse pecado, peça a Deus para te ajudar. Não sei qual tem sido o seu desafio, mas saiba que não há pecado que Deus possa perdoar e nos alcançar. Lá em Miqueias, capítulo 7, verso 19, nós encontramos um texto muito bonito, falando sobre o perdão de Deus, que diz assim, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que coisa impressionante, que coisa abençoadora Deus está trazendo para você e para mim. Você já parou para pesquisar qual é o local mais profundo da Terra? Qual é o local mais profundo nesses oceanos da vida que nós temos neste planeta? Se você for pesquisar, você vai encontrar que a Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, mais profundo da Terra. Para você ter uma ideia, olha, esse lugar chega a 11.034 metros de profundidade. É muito profundo. São mais de 11 quilômetros de profundidade. Fossa das Marianas. Localiza-se ali no Oceano Pacífico, perto das Ilhas Marianas, na fronteira ali de placas tectônicas entre o Pacífico e as Filipinas. Para você ter uma ideia real disso, dessa comparação, a maioria das espécies de animais marinhos vivem até 200 metros de profundidade. Um submarino nuclear, ele desce até 300 metros de profundidade. Para você ter uma ideia de como a Fossa das Marianas é um lugar profundo. O Monte Everest, que é a maior montanha da Terra, tem 2 quilômetros ainda menos que esse local mais profundo dos oceanos. Isso dá para nós uma dimensão de quão profundo é esse lugar. E eu fico imaginando que aquilo que fica lá embaixo sossega em meio ao esquecimento. Ninguém vai lá, ninguém chega lá. E quando eu olho para esse texto de Miqueias, eu fico imaginando que se Deus, ao me perdoar, Ele joga os meus pecados para as profundezas, eu imagino que é para lá que Deus coloca, que Deus joga. Esse lugar profundo, que ninguém consegue chegar. A Bíblia nos diz que quando pedimos perdão dos nossos pecados, Deus nos perdoa. Ele apaga os nossos erros e joga nas profundezas do mar. Não importa, meu querido amigo, quão profundo você caia. Não importa quão profundo você caia. A graça de Deus, saiba disso, ela é mais profunda ainda. Por isso não venha com essa ideia de que, olha, eu fiz coisas tão horríveis que Deus jamais poderá me perdoar. Dezenas e dezenas de pessoas eu encontro com esse discurso. E esse é um discurso diabólico, porque a Bíblia não ensina isso para a gente.
O que nós vemos na palavra de Deus é um Deus que está disposto a nos perdoar os pecados, se nós tivermos no nosso coração arrependimento sincero, confissão. E Ele está à disposição para nos oferecer, mediante a isso, o seu perdão e nos purificar de toda injustiça. Qual é o pecado que eu preciso me arrepender hoje? Qual é o pecado que eu preciso colocar, confessar diante de Deus, me arrependendo, para não querer mais voltar para esse lugar, não querer voltar mais para essa prática, não querer voltar mais para essa pessoa? Meu querido amigo, Deus está falando com você hoje de uma maneira muito especial, porque Ele quer conceder a você o perdão divino. Então aproveite dessa graça, dessa chance, porque o Senhor está com os braços abertos, dizendo: filho, vem, aceita o meu perdão, vem, renova a sua aliança comigo, se entrega para mim, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua vida. Deus está chegando diante de nós nesta noite e tem esses dois desafios para a gente aceitar. Deus nos convida, primeiro, se há pecado acalentado no meu coração, na minha vida, se há pecado que está destruindo a minha vitalidade, a minha vida familiar, emocional, o meu casamento, pecado que está destruindo a minha família, a minha relação com os filhos, confesse agora esse pecado a Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo agora falando ao seu coração, porque Deus está desejoso de nos purificar de todos os males que estejam assolando a nossa vida e provocando esse distanciamento da nossa relação com Ele. Suplique com arrependimento, receba o gracioso perdão divino que está à sua inteira disposição. Eu me lembro que um tempo atrás, uma senhora viúva, ela me procurou e ela falou: pastor, venha na minha casa, eu preciso muito conversar. E ela, aparentemente, uma senhora muito piedosa, muito cristã. E eu fiquei pensando: o que será que ela quer conversar comigo? Eu fui até a casa dela, ela me recebeu, ficamos ali na sala conversando, até que eu perguntei: irmã, o que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Por que você me chamou aqui? Ela falou: pastor, eu estou viúva já há um bom tempo. E eu comecei a me relacionar com um homem. E, pastor, eu não sabia, mas ele é casado. Ele me enganou, ele falou que estava separado, divorciado. E, pastor, e agora eu estou enrolada nesse triângulo amoroso. E eu estou completamente arrependida. E eu não sei mais o que fazer. Porque eu estou arrependida, mas no meu coração parece que Deus não me perdoou ainda. Eu olhei para ela e falei: minha querida irmã, se há arrependimento sincero no seu coração, você pode ter a certeza do perdão de Deus na sua vida. O perdão de Deus é algo maravilhoso e gracioso que está à nossa disposição. E aquela senhora, quando ouviu da minha boca, lendo o texto para ela, bíblico, que Jesus, o advogado, junto ao Pai, estava intercedendo, mediante ali a confissão, a súplica dela, e estava disposto a lhe purificar de toda injustiça, ela começou a chorar. Eu falei: irmã, vá e não peques mais. Você alcançou o perdão de Deus. Recomece a sua vida. Comece com Jesus. E não abandone Ele por nada. Porque o que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, são coisas maravilhosas. E o pecado é isso, tira a nossa paz. O pecado nos aflige o coração. O pecado nos perturba, nos tira o sono. O pecado destrói casamentos. O pecado destrói famílias. O pecado atrapalha as relações entre os pais e os filhos e os pais. O pecado é um grande problema que assola a raça humana. E Jesus é a solução para o problema do pecado na nossa vida. Um cristão não é uma pessoa que jamais erra, mas sim alguém que pela graça de Deus pode se arrepender, se reerguer e começar de novo depois de cada queda.
Esse é o primeiro propósito de Deus para nós esta noite. Nos arrependermos dos nossos pecados. Pecados estes que talvez só eu e Deus sabemos, mas que estão aí nos atrapalhando. Segundo desejo de Deus para nós esta noite: se há ódio, se há rancor, se há algum tipo de ressentimento perturbando o seu coração, por favor, não permita que isso continue. Clame a Deus para te ajudar a perdoar. Será que você precisa perdoar o seu pai? Perdoar uma mãe? Perdoar um amigo, uma amiga? Perdoar um filho, uma filha? Quem você precisa perdoar? Pega o seu telefone, busque agora essa pessoa, manda uma mensagem no WhatsApp, chama para uma conversa. Vamos resolver hoje essas arestas. Vamos hoje restaurar esses relacionamentos rompidos. Vamos lá. Vai no poder de Deus. Converse. Peça a força a Deus. E entre em contato com essa pessoa. Para você se libertar. Para você ser curado. Permita essa ação transformadora do Espírito Santo na sua vida. Eu me lembro de uma outra ocasião. Pastor numa igreja. Tinham 2 irmãos que não se entendiam de jeito nenhum. Eu visitei um, visitei o outro. E ambos não queriam conversar, falar. E um deles falou para mim: pastor, se eu encontrar esse indivíduo passando na mesma rua que eu vou dar um soco nele. Você vê o tamanho da raiva, do ressentimento. Eu falei: irmão, não faça uma coisa dessa. Não dê esse mau testemunho. Pratique o perdão. Perdoe esse irmão. Ah, pastor, ele me fez algo assim que me machucou muito, eu não consigo perdoá-lo. Eu tenho ódio dele, eu tenho raiva dele. Eu falei: você tem que tentar. Busque no poder de Deus, se liberte disso. E ele contou para mim que tentou fazer isso. Ele disse que um dia, lá na sua cama, ele se ajoelhou e ele então tentou mentalizar aquele irmão. Falou: vou orar, tentar orar por ele. E foi engraçado ele contando que quando estava orando pelo indivíduo, tentou esboçar uma palavra de bênção, mas ele não conseguiu. O que ele conseguiu foi esboçar uma palavra de maldição. Ele disse que era muito difícil, era muito duro. Ele falou: outro dia eu vou tentar. Aí no dia seguinte ele se ajoelhou de novo para tentar orar de novo por aquela pessoa. Não conseguiu. A raiva era grande, o ódio era grande. Terceiro dia ele tentou de novo. E nesse terceiro dia ele conseguiu esboçar assim: Senhor, abençoe esse infeliz miserável. Já foi um progresso. Quarto dia de novo, e assim ele disse que foi. Passou um mês orando, tentando orar, até que um dia ele conseguiu, com o poder de Deus, a força de Deus, desejar bênçãos para aquela pessoa que ele tinha muito ressentimento, muito ódio, muita raiva. E ele disse que os dias foram se passando e ele foi sentindo aquilo ficando mais leve no seu coração. Até que um dia ele conseguiu ficar frente a frente com aquela pessoa, olhando para ela, se lembrando o mal que ela tinha feito, mas aquilo não doía mais no seu coração. E isso ele conseguiu pelo poder de Deus. Eu e você também podemos conseguir. Peça a Deus a força, a ajuda. Sem dúvida Ele vai te abençoar. Nós vamos ter uma mensagem musical agora nesse instante. Não se esqueça que nós temos esta noite esses 2 desafios: perdão de Deus dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas falhas, e perdoarmos os nossos inimigos, aqueles que nos têm ofendido, que têm nos machucado. Enquanto você ouvir essa canção, peça a Deus para te ajudar, para te fortalecer, para te ajudar,
para você tomar essa decisão mental e emocional para praticar o perdão, para confessar esse pecado que está aí trazendo sofrimento e dor para você. Enquanto nós ouvimos essa canção, que você ore daí. Estarei orando por você daqui. E certamente no poder e na força que vem de Deus, nós conseguiremos alcançar essa bênção, essa realização. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é curar-se, é libertar-se. Vem nessa. Deus tem um propósito para você também. Todo dia eu tenho que escolher. Às vezes é tão fácil, outras vezes quero me esconder. Eu queria só um dia decidir, não decidi, e deixar a tua brisa me carregar por aí, só pra ver aonde eu iria chegar, só pra ver o que eu seria sem o medo de errar, só pra ver tua grandeza e não mais questionar, só pra descobrir com o teu poder e aí, só pra descobrir com o teu poder e aí. Mas eu entendo, essa é a condição. Ser livre pra escolher o bem e do pecado ainda ser refém. Aceitar a fé, explicar como te servir. É negar minha vontade e ainda ser feliz.
Esse é o recado de Deus para nós esta noite. Ser perdoado e perdoar. Que nós nos coloquemos nas mãos de Deus para viver esse desafio. E a gente imite o exemplo de Jesus. Que a gente saia da teologia, da beleza das palavras e pratique aquilo que nós confessamos como cristãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Se você ainda está aí relutando, por favor, não faça isso. Permita o amor de Deus te alcançar nesta noite. Se entregue para Ele. Ele tem um perdão à sua disposição. E você pode tentar de novo ter uma nova chance com Ele. Para você que ainda está aí, endurecido o seu coração, não consegue perdoar, clame a Deus. Deus vai te ajudar. Para você se libertar desse mal, desse veneno que perturba o teu coração. Deus quer te ver feliz. Deus quer que você seja alegre, pleno. E sem dúvida isso está tirando a sua paz. Eu vou orar aqui mais uma vez por cada um de vocês. Aonde você estiver, se você puder, se coloque em pé. Eu quero orar pedindo a Deus o perdão sobre os nossos pecados. E para que nos ajude a oferecermos esse ato de generosidade. Do perdão às pessoas que precisam. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, queremos te agradecer por mais esta noite, este penúltimo encontro desta semana jovem. A cada dia aqui, ó Pai, o Senhor falou conosco das mais variadas maneiras. O Senhor tem trabalhado através do Teu Santo Espírito para alcançar o nosso coração, para mudar a nossa vida, para transformar o nosso caráter, para que sejamos cada vez mais e mais semelhantes ao nosso Mestre Senhor Jesus. E nesta noite, ó Pai, mais uma vez, ao abrir a Tua palavra, lidamos com um desafio. Na verdade, 2 desafios. Primeiramente, ó Pai, coloque em nosso coração o desejo e a vontade de confessarmos os nossos pecados a Ti, de nos arrependermos das coisas erradas que nós temos feito, que não estão de acordo com o Teu bom plano, com o Teu desejo para a nossa vida. Por favor, ó Pai, não permita que o pecado destrua mais uma família, mais um casamento, mais uma relação com os filhos. Não permita, ó Pai, que o pecado destrua a nossa vida. Por isso, Senhor, que a gente venha se inclinar agora para Ti, esperando o Teu amor, o Teu perdão, para que o Senhor nos purifique nesse instante de toda a injustiça que esteja no nosso coração. E assim a gente possa recomeçar, ter uma nova chance e começar a desfrutar das alegrias, da paz que só o Senhor pode oferecer. Suplicamos também, ó Pai, diante do desafio que nós temos de também oferecer o perdão para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que nos machucaram. Não é fácil, ó Pai. É difícil, é complexo, é algo que dói em nós. Mas por favor, Senhor, nos ajude nesta noite, para que a gente venha agir da mesma maneira que o Senhor age conosco, para que da mesma forma que recebemos o Teu perdão, a gente venha abençoar as pessoas com o perdão por aquilo que elas cometeram, por aquilo que elas fizeram, que machucaram. Perdoar, ó Pai, não é esquecer, é curar-se, é libertar-se. E nos ajude a sermos curados nesta noite. Nos ajude, ó Pai, a nos libertarmos deste mal, desse veneno, do rancor, do ódio, do ressentimento que perturba o nosso coração e nos impede de sermos plenamente felizes. Dá-nos o Teu poder, a Tua força, porque não é algo que conseguiremos sozinhos.
conseguiremos pela ação transformadora, poderosa do Teu Santo Espírito em nosso viver. Nos ajude, Senhor, nos abençoe. Amanhã nos traga novamente aqui, às 8h30 da manhã, para mais um encontro neste encerramento desta Semana Jovem. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esta é a nossa oração. E aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus, digam amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga, querido jovem. Vá no poder que vem de Deus. Confie, dará tudo certo. Um abraço para você. Fui.